Olá pessoal, esse vídeo eu tenho como objetivo ilustrar um pouco mais o que é o valor P, como é que nós podemos visualizar o valor P em um gráfico bem simples. Eu parti da seguinte situação hipotética: eu tenho teste de hipótese para a média de uma população, vou tirar uma amostra aleatória, e temos a hipótese nula, a média populacional igual a 100. A hipótese alternativa, a média populacional é menor do que 100. Então nós temos aqui um teste unicaudal à esquerda. Temos a informação de que o desvio padrão populacional, o sigma, é igual a 4. E vamos trabalhar com a amostra de tamanho 16. Então, em consequência disso, o erro padrão vai ser igual ao sigma dividido por raiz de n. 4 dividido por 4. Então vamos trabalhar com o desvio padrão, o erro padrão igual a 1. Bom, nessa planilha aqui no Excel, eu preparei essa planilha com a ideia de facilitar a visualização, a ilustração do comportamento do valor P. Então, por exemplo, eu registrei aqui nessa célula o valor da média populacional de acordo com a hipótese nula, 100. O desvio padrão populacional, 4. Tamanho amostral, 16, o que vai nos levar ao erro padrão igual a 1. Registrei aqui que o teste é unicaudal à esquerda, então nós vamos nos concentrar nessa área à esquerda da curva de distribuição normal padronizada. Essa é a curva de distribuição normal padronizada. Aqui no eixo horizontal nós temos os valores de Z. O centro Z igual a 0, valores negativos à esquerda, valores positivos à direita. E o que é que corresponde a esse valor de Z? Distâncias entre a média amostral, que eu vou registrar aqui, e a média populacional de acordo com a hipótese nula. Então, se a média amostral coincidisse com a média da hipótese nula, a distância entre a média amostral e a média da hipótese nula em número de erros padrão seria igual a 0. E nessas condições, então, o Z-stat seria igual a 0, seria localizado bem aqui no centro. E o que é o valor P em um teste unicaudal à esquerda? É a área à esquerda da estatística Z. Então, a área à esquerda de Z igual a 0 é 50%, 0,5, metade de toda essa área aqui. Mas se nós tivéssemos retirado uma amostra aleatória, cuja média amostral fosse menor do que 100, e tivesse um afastamento, por exemplo, de um erro padrão. Se eu montei aqui os valores de forma que cada erro padrão corresponde a uma unidade, eu vou simular a situação em que eu tivesse retirado uma amostra cuja média amostral tivesse sido 99. Essa média amostral vai estar afastada do valor da hipótese nula em um erro padrão. Consequência, a estatística Z seria igual a menos 1. Qual é a área à esquerda dessa estatística Z? Eu tenho aqui a localização da estatística Z, menos 1, e a área à esquerda é essa aqui. Se eu procurar na tabela de distribuição normal padronizada, eu vou verificar que a área à esquerda de Z igual a menos 1 corresponde a 0,1587. Então, essa área aqui, avermelhada, tem o valor de 0,1587, 15,87%. Ok? Então, este valor P seria a probabilidade de, supondo-se a hipótese nula verdadeira, supondo-se que eu retirasse inúmeras vezes a amostra aleatória de tamanho 16, o valor P seria a probabilidade de eu encontrar amostras com comportamento tão extremo quanto esse observado ou mais extremo. Ok? E se eu retirasse uma amostra cuja média amostral fosse 98? Estaria mais afastado ainda do valor da hipótese nula. 98 seria uma média amostral que estaria afastada a 2 erros padrão do valor da hipótese nula. Então é um comportamento mais extremo do que o anterior.
E a gente pode avaliar quão extremo é esse comportamento olhando mais uma vez o valor P. Então, para uma média amostral afastada 2 erros padrão do valor da hipótese nula e afastado para menos, temos um z-stat igual a menos 2. Num teste unicaudal à esquerda, o valor P é a área à esquerda do z-stat. Então, localizei aqui o z-stat igual a menos 2 e registrei aqui em cor vermelha o valor P. Olhando a tabela de distribuição normal padronizada, encontrei um valor P de 0,0228. Ou seja, supondo-se hipótese nula verdadeira, a probabilidade de, se eu repetisse o ensaio inúmeras vezes, a probabilidade de eu encontrar uma amostra aleatória com um comportamento tão extremo ou mais extremo seria de apenas 2,28%. Se eu considerar que essa probabilidade é muito pequena, é porque eu vou estar considerando que eu tenho aqui um evento incomum. E se eu tiver um evento incomum, eu vou estar em condições de rejeitar a hipótese nula. Ok? Somente mais uma vez, se eu tivesse uma média amostral mais afastada ainda, por exemplo, 97, essa média amostral já estaria afastada a 3 erros padrão. Então, nesse meu desenho aqui, já não conseguiria nem mais visualizar o valor P, mas ele existiria e ele corresponderia a uma probabilidade de 0,0013. Ok?